Você sabe o que aconteceria se recebesse uma transfusão com sangue de demônio? Em Hellblazer, John Constantine descobre do pior jeito possível. Fala pessoal, aqui é o Thiago e bem-vindos ao Almanaque do Multiverso. E hoje vamos falar da HQ Hellblazer, Terapia Intensiva. Então, antes de começarmos o vídeo, já cliquem aqui para seguir o canal e nos ajudar a crescer, deixem seu like e vamos lá para a história. Nossa história começa sob as colinas geladas de Glastonbury. Mitos antigos ganham vida sob um espesso manto de neve. Onde José de Arimateia plantou seu cajado sagrado, ergue-se o imponente Castelo dos Cruzados da Ressurreição, um santuário proibido onde guerreiros religiosos se preparam para espalhar sua palavra. Do lado de dentro das grades de ferro, uma jovem observa a imensidão branca, sentindo que sua aventura terminou e resta apenas poeira. Entre olhares de homens engravatados e segredos sufocados, ela se pergunta se tudo foi real ou um sonho, isolada como uma serva solitária cheia de medo. Enquanto os clamores de um mundo caótico ecoam nas manchetes, a jovem é levada pelas mãos para um batismo purificador, sendo rebatizada como Mary. Sob águas calmas, os líderes tentam afogar suas memórias, ansiedades e temores profundos. No palco, um pregador fervoroso ergue os braços contra os pecados modernos, a libertação homossexual e os falsos profetas que corrompem a inocência humana. Mary é erguida do tanque por dezenas de mãos devotas, flutuando em um mar de êxtase coletivo enquanto caminham em direção a uma imensa passagem luminosa, marchando cegamente para a glória celestial. No fundo cinzento de um prédio tecnológico, o destino da garota vira um caso médico e assustador. Levada em uma maca por corredores muito limpos, ela entra na sala de cirurgia, onde os últimos restos de sua vontade própria serão completamente apagados. Homens com o rosto sério observam enquanto os cirurgiões preparam os últimos detalhes da lavagem cerebral. O lugar mostra Mary recebendo uma anestesia forte através de uma máscara de oxigênio. Os médicos ajeitam as luvas, prontos para começar o doloroso procedimento, deixando claro que, dali em diante, ela pertence totalmente ao controle deles. O silêncio total de uma cela isolada acaba com a cabeça de qualquer um, onde a escuridão pesada é cortada por uma luz fraca e estranha. Encolhido no canto da parede fria, com os joelhos colados no peito, um homem loiro treme de muito medo e confusão. Completamente perdido, ele duvida de quem ele é e do motivo de estar trancado naquele lugar terrível. Passos pesados fazem barulho do lado de fora, quebrando o silêncio do meio da noite como se estivessem marchando em uma prisão. A porta de metal se abre e guardas brutos mandam Constantine levantar na hora, com muita grosseria. Arrastado para a luz forte dos corredores, John Constantine enfrenta a raiva total de outros prisioneiros que gritam e esticam os braços pelas grades das celas. Os guardas o levam sem pressa pelas escadas escuras, enquanto os gritos violentos dos presos parecem cortar o ar como facas afiadas. Um guarda maldoso mostra um bastão de choque elétrico, prometendo fazê-lo sofrer pelo crime que cometeu no passado. Falando de uma filha com a mesma idade da vítima de Newcastle, o guarda usa a arma direto no corpo do rapaz, que faz uma careta de muita dor. Quando ele acorda, sente uma dor terrível que parece não ter fim, forçando o homem a abrir os olhos pesados em uma maca de hospital. John Constantine percebe que está muito bem amarrado por tiras de couro, sem conseguir se mexer. Na sua frente aparece o Dr. Hunton, que debocha do seu sofrimento chamando aquilo de um pesadelo vivo. O médico pergunta sobre a jovem de Newcastle, tentando fazê-lo assumir a culpa pelo que aconteceu. Lembranças ruins invadem a mente de John, mostrando a mudança aos poucos de uma garotinha inocente em um demônio azul de dentes afiados. A agulha fria e a promessa de um tratamento violento acabam com as esperanças, mostrando que o horror médico está só começando naquele hospital psiquiátrico. O Dr. Hunton prepara uma injeção e liga a máquina de choque elétrico, dizendo que isso vai acabar com os delírios do paciente. Lembrando do fracasso de Gary Lester com os demônios que mataram a garota, o médico aumenta sem pena a força do aparelho. Um choque elétrico enorme de cor azul brilhante atravessa o corpo de John, fazendo-o se chacoalhar todo na cama, enquanto os torturadores mandam ele olhar para a luz. Voltando ao presente, John acorda no meio de uma tontura sufocante, sentindo um gosto ruim na boca. Com a cabeça doendo muito, ele abre os olhos e vê os tubos médicos e as agulhas nos seus braços. Mexendo nas lembranças ruins da sua memória confusa, cenas terríveis de Hit Simpson sendo queimado vivo surgem na sua mente. John lembra vagamente de ter entrado em um trem e fugido desesperado pela noite escura.
Percebendo que está na UTI, ele tenta acalmar os pensamentos para conseguir usar o resto de cérebro que tem. Preso na cama com o corpo todo quebrado, a situação de John fica ainda pior quando ele olha para si mesmo. Com as duas pernas engessadas e penduradas por cordas, além de um braço sem poder mexer, ele mal consegue respirar por causa das costelas quebradas. Para piorar tudo, policiais estão de vigia bem do lado de fora da porta. Ouvindo passos se aproximando, John decide fingir que está desmaiado para evitar perguntas. Médicos de jaleco branco entram junto com as autoridades, enquanto o mago tenta desesperadamente organizar seus pensamentos. Sentindo vultos escuros se aproximando no silêncio do quarto, o homem mantém a respiração curtinha e controlada, esperando que as visitas saiam. Mas uma sensação estranha começa a crescer debaixo da sua língua, como se um ovo áspero estivesse quebrando dentro da sua boca. John engasga com o que parecem ser penas nojentas, lutando para não entrar em pânico enquanto o suor escorre pela testa. De repente, algo molhado toca o seu rosto e uma voz horrorosa sussurra o seu nome. Uma criatura monstruosa enfia tentáculos nojentos direto na sua boca e no seu ouvido, deixando o homem apavorado. O contato físico daquela criatura estranha faz John Constantine acordar assustado na cama do hospital. Uma língua comprida e cheia de marcas nojentas encosta na sua boca, fazendo o homem gritar de pavor. Bem na sua frente está um ser de pele vermelha, orelhas pontudas e olhos amarelos encarando tudo fixamente. Sentindo um medo enorme que o deixa totalmente sem reação, John tenta usar seu humor irônico para disfarçar o susto. Ele faz piada com a situação ruim da saúde pública, dizendo que contratar monstros como médicos já é passar dos limites aceitáveis naquela internação. No meio daquela provocação esquisita, o monstro abre as asas e começa a zombar do medo de Constantine, dizendo que ia apenas medir sua temperatura. John, que está preso pelas faixas no corpo, tenta manter a calma e diz que não costuma interagir desse jeito com quem não conhece. O ser passa a mão pelo rosto do homem e lembra que os dois já se falaram algumas semanas atrás. Enquanto mexe no suporte do soro, a criatura fica séria e traz à mente uma conversa antiga, onde chamou John para fazer parte do seu grupo ruim. A resposta direta de John Constantine deixa bem claro que ele não vai se aliar ao grupo daquele ser, lembrando de um conselho do seu pai sobre nunca se voluntariar. Só que o monstro chega mais perto e avisa que a ajuda dele não é um pedido, mas sim uma obrigação. Apertando com força o braço machucado de John, a criatura usa a fraqueza física dele para mostrar quem manda ali. John debocha dizendo que não tem medo da dor, fazendo piada se o demônio iria quebrar suas pernas. Em vez de continuar machucando o corpo de John, o monstro pega um vaso com flores amarelas e revela o que realmente quer fazer contra o grupo religioso. Constantine insiste que prefere resolver tudo sozinho, mas o ser mexe com o seu lado emocional ao falar sobre a morte do seu amigo Ray e o sumiço de Zed. Muito chocado com a notícia, John descobre que sua namorada foi levada para outra cidade. O desespero toma conta do homem enquanto a criatura quebra as coisas ao redor, mostrando a bagunça que está acontecendo no mundo. Sem saída e contra a parede, Constantine fecha os olhos e repete que não vai se juntar a nenhum lado daquela briga, deixando o monstro irritado. A criatura diz que gosta do sofrimento daquele lugar e aponta suas unhas compridas em direção à janela do quarto. Logo abaixo fica o berçário do hospital, cheio de bebês indefesos dormindo na calada da noite. Tendo a ameaça real contra as crianças pequenas, o medo toma conta de John. Sem condições de lutar, ele desiste e aceita ouvir o que o ser estranho tem para falar dali em diante. Percebendo que o homem ferido não sabe de nada, o monstro demonstra decepção e reclama que as coisas estão saindo do controle nesses dias complicados. Olhando para a noite escura através da cortina, ele explica que uma época inteira está mudando, onde o bem e o mal dividiam o mundo de forma equilibrada. O ser desenha uma estrela no vidro da janela enquanto explica as brigas antigas que sempre voltavam para o começo. Cansado daquela conversa teórica, Constantine exige as informações práticas sobre a nova disputa e o que eles pretendem atacar agora. O desenho na parede mostra uma explicação detalhada sobre uma previsão antiga, que avisa sobre um nascimento importante durante o inverno. O monstro conta que Zed foi escolhida para dar à luz uma força muito poderosa que o grupo religioso quer usar para controlar o mundo espiritual. Sabendo que perdeu seus amigos e que sua namorada está presa, John quer saber o motivo de o ser não ter acabado com ela antes. O monstro confessa que não conseguiu vencer pois John o atrapalhou, e agora vai precisar de sua ajuda para vencer a tecnologia deles. Com o dia quase amanhecendo no horizonte, John aceita ajudar em troca de não machucar as crianças. O ser usar seus poderes para acelerar a cura das feridas de Constantine. Mexendo nos frascos pendurados, ele coloca seu próprio sangue direto no acesso do braço de John, arrancando um grito forte de dor.
John sente aquela substância entrar no seu corpo como se queimasse tudo por dentro, causando um mal-estar muito intenso e difícil de aguentar em toda a maca. O efeito daquela cura estranha faz os músculos de John ficarem totalmente travados, deixando o homem se debatendo na cama com muita dor. Imagens confusas parecem sair do seu corpo enquanto ele se mexe sem controle, parecendo um boneco puxado por cordas invisíveis. Mas aquela energia acaba funcionando e conserta o corpo dele, fazendo com que ele se sinta inteiro de novo. Tirando as faixas com muita força e energia, Constantine se levanta recuperado e veste seu casaco, enquanto o monstro observa o trato feito, sabendo que o plano começou a dar certo. Saindo escondido daquele hospital destruído, Constantine pula na escuridão da noite com os olhos brilhando e uma energia muito forte no corpo. E pega carona na traseira de um caminhão, deixando para trás os problemas e as pessoas que morreram sem olhar para o passado. Sentindo a força daquela energia estranha correndo nas veias, ele viaja direto para a cidade de Londres. Mas ao entrar no trânsito pesado e cheio de carros, a empolgação diminui e o cansaço volta. Diante de uma loja, John acende um cigarro, pensando em viajar para longe. Espero que tenham gostado da história. Se quiserem mais vídeo de arcos ou de personagens específicos, deixem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.